Então, vamos nesse momento, com muita gratidão à diretoria dessa casa e ao plano espiritual que a conduz, iniciar o nosso bate-papo de hoje, cujo tema é filosofia espírita. Não sem antes a gente também falar sobre e dedicar a alguns nomes, né? Como Allan Kardec na França, que foi o codificador da doutrina, que era professor, pesquisador, um homem de ciência, de uma formação bastante especial, sem a qual talvez não fosse possível cumprir a sua missão. Um outro nome fundamental nesse nosso tema é Leon Denis, também na França, conhecido como apóstolo do Espiritismo, que foi ele que consolidou a doutrina, né, pelo aprofundamento do estudo desse tríplice aspecto, né, ciência, filosofia e religião, mas especialmente o aspecto filosófico. Ele deixou vários livros fundamentais para o estudo da doutrina, que quem ainda não leu, faça isso, né? Um outro nome também a considerar é Bezerra de Menezes, no Brasil, no Rio de Janeiro, que além de médico, ele era um profundo estudioso da doutrina espírita, da filosofia espírita, e escrevia a respeito em alguns jornais, assinando com pseudônimos, que deixou também algumas obras bem significativas. Leon Denis e Bezerra de Menezes são considerados pensadores legítimos do espiritismo. Eles se comunicavam e se correspondiam, né, e se admiravam mutuamente. E um nome forte também é José Herculano Pires, aqui do interior de São Paulo, que é escritor, filósofo, jornalista, um dos nomes mais representativos da divulgação da filosofia espírita e que deixou também importantes obras, entre elas o livro que foi base para o nosso estudo de hoje, que é Introdução à Filosofia Espírita. É um livrinho desse tamanho, mas você pena para ler, porque ele é bem difícil, né? Porque a linguagem é difícil e tal, mas muito importante. E claro que existem outros nomes, né? E hoje eu queria dedicar a todos eles, pensadores espíritas, esse trabalho como uma homenagem mesmo. Espero ser fiel a eles, portanto, ser fiel à doutrina. Esse título, Filosofia Espírita, é muito abrangente e eu preciso confessar que ele foi determinado assim pela urgência, né? Pelo decurso de prazo mesmo, porque precisavam fazer o banner aí embaixo. Então, eu tinha que definir um, e acabei escolhendo. Claro que eu fiz uma escolha, mas deu trabalho, né? É um tema muito fascinante, e é evidente que não dá para fazer uma explanação completa e profunda sobre esse tema, porque ele é muito vasto. Existem cursos aí sobre filosofia espírita que levam bastante tempo, inclusive, né? Então, o que eu vou tentar hoje é dar umas pinceladas sobre esse assunto, o que eu pude captar, assim, e trazer, que, segundo os meus critérios de avaliação, em que eu fui tirando coisa, colocando coisa de acordo com os meus critérios, e o que eu espero que esse nosso trabalho aguce a vontade de todos de estudar mais e se aprofundar mais nesse tema, né? Aqueles que sabem muito de filosofia espírita, de espiritismo, se eu cometer algum equívoco, por favor, já de cara me perdoem, tá? Então, filosofia é uma palavra de origem grega que foi cunhada por Pitágoras, né, cerca de 500 anos antes de Cristo, e que significa amor, em princípio, significa amor à sabedoria, amizade à sabedoria, né? Já se usava o termo filósofo, né, que era o amante da filosofia, já se usava o verbo filosofar. Os pensadores da época eram chamados de sábio, e Pitágoras não gostava de ser chamado de sábio, ele gostava de ser chamado, ele se dizia um amante da filosofia, por isso filósofo, e daí que vem a palavra, né? Então, a filosofia nasce por volta do século VI a.C., na Grécia Antiga, na Grécia Magna, né? Naquele momento em que
ali estava um importante centro cultural do mundo, né? Um berço dos pensadores, com grande ênfase para a cidade de Atenas, né? Diz a Sônia Teodoro, que é uma estudiosa e que tem um programa Filosofando na TV Mundo Maior, da Fundação André Luiz, que Emmanuel diz que nunca houve um grupo tão grande de espíritos missionários ao mesmo tempo na Terra como naquela época, né? Diz que vem de Capela, eu não encontrei uma confirmação disso, tá? E nessa época começa a acontecer um movimento de pensamento de descontentamento com as explicações mitológicas, né? E floresceu um pensamento crítico e a necessidade de reflexão. Então, não há mais lugar para aquela crença pela crença, né? Aqueles dogmas todos mitológicos. Então, os filósofos ou sábios começam a buscar explicações racionais para as questões da existência. Então, os sábios viram os encrenqueiros de plantão, na verdade, né? Que ao perceberem que alguma resposta não cola, né, eles questionam, eles se debruçam sobre o conhecimento, buscam respostas que a razão aceite. E com o decorrer do tempo, o sentido da palavra filosofia vai mudando um pouquinho, né, de procura da sabedoria, o amor à sabedoria, para designar um tipo especial de sabedoria, que é aquela que nasce do uso metódico da razão, né? Da investigação racional em busca do conhecimento. E toda a tradição filosófica é um fluir de pensamento, de conhecimento, que desemboca na filosofia espírita, mas que continua, né? Então, Kardec afirma o seguinte: seria fazer uma ideia falsa do espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Então, a força do espiritismo está na filosofia. Isso está no Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação. Para Herculano Pires, é um verdadeiro tratado de filosofia, e é ele que inaugura, né, que oficializa a doutrina espírita, ou dos espíritos, em 18 de abril de 1857, portanto, há 160 anos, e que é o motivo da nossa comemoração, que a gente faz por intermédio do estudo. O Livro do Espírito foi escrito ou ditado pelos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, ou seja, livre de sistemas. Então, como que o espiritismo se apresenta ao mundo? Por meio de sua filosofia, né? É o primeiro contato que o mundo vai ter com o espiritismo, com a doutrina. Então, quando Allan Kardec diz que a força do espiritismo está na sua filosofia, a gente fica um pouco em alerta, porque ao longo da história, se a gente for ver, a gente observa que aquele que pensa à frente do seu tempo, meio fora da caixa, não costuma receber aplausos, né? Em geral é perseguido, em geral sofre algum tipo de punição, muito sofrimento e tal. Então, a filosofia e, portanto, os filósofos não têm sido muito bem vistos pelas maiorias, né, pelo estado geral das coisas, né, por uma razão muito simples, que a filosofia pressupõe o livre pensar. Então, aí você já vê que cutuca, né? Isso provoca um certo medo naqueles que controlam, né, as comunidades, seja por quais razões forem. Então, historicamente, a gente vem a uma resistência das comunidades, dos grupos, né, um apego ao pensamento que não tem liberdade, né, aquele pensamento que não pode avançar, ao dogma, né? E a preocupação dos líderes em perder esse poder e o controle faz com que eles encarem o livre pensador que discorda do pensamento vigente como um inimigo e sintam a necessidade de cortar suas asinhas, né?
É assim que filósofos foram presos, foram condenados à morte e tal, por motivos políticos e religiosos, ou ambos, né? Então, só para citar um exemplo aqui, a gente vai para o clássico caso de Sócrates, né? Considerado o pai da filosofia ocidental, que a sua chamada à razão fez com que ele fosse condenado a se suicidar, convidado a se suicidar bebendo veneno, a cicuta, né? Bom, Herculano Pires diz que a filosofia espírita tem uma natureza de síntese. Então, ela sintetiza todas as conquistas reais da tradição filosófica e, ao mesmo tempo, inicia um novo ciclo dialético da nova civilização em perspectiva. Quer dizer, há um encadeamento de ideias, né, que vão fazendo sentido e explicando a existência, formando um conjunto de conhecimento. A filosofia espírita é mais um elo dessa corrente que faz uma síntese desse pensamento, pegando o que é razoável em cada um, né, e descartando muita coisa que não fazia sentido para a razão, segundo e com o esclarecimento dos espíritos. E a filosofia continua a partir daí. A busca pelo conhecimento do ser e do mundo continua, né? E vai continuar para sempre, porque a gente é buscador, perguntador, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 628, pergunta: por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E é necessário, a resposta é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade, os Espíritos dizem, é como a luz, que a gente tem que ir se acostumando com ela aos poucos. Se ela vem de uma vez, ela ofusca os nossos olhos e a gente não consegue enxergar nada, né? E aí eles afirmam nessa mesma resposta que não há nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes das grandes verdades. Então, tudo contribui para a evolução, na história, na cultura e tudo mais. Tá? O objeto da filosofia, no geral, é o mundo inteligível, né? O que concebemos pelo intelecto e não pelos sentidos. O objeto específico da filosofia espírita é o espírito. Tanto o espírito, esse ser inteligente, individual, que somos cada um de nós, quanto o espírito como essência universal. Bom, todas as correntes, as escolas filosóficas, possuem um método através do qual elas desenvolvem os seus pensamentos, né? A filosofia espírita utiliza o método racional e a lógica. Herculano Pires mostra, inclusive, que o Livro dos Espíritos possui uma lógica, né? E que ele é enquadrado dentro de filosofia porque ele tem todos os elementos fundamentais para uma. Por exemplo, ele trata de metafísica, que quando ele fala das causas primárias, o princípio das coisas e tal. Ele tem cosmologia, que quando ele fala sobre o estudo da matéria, a sua origem, surgimento dos mundos. Ele tem ontologia, que é o estudo do ser, no caso, o espírito. Ele tem ética, que é toda a moral da filosofia espírita. E ele tem uma outra parte que Herculano chamou de teosofia, né? Que é quando ele fala sobre Deus, sobre a justiça divina. Tudo no Livro dos Espíritos está descrito de uma forma encadeada, lógica e racional. A história da filosofia é composta de sistemas, né? Mas a filosofia, ela não pertence a nenhum sistema específico, mais ou menos como eu já disse antes. Só que, de alguma maneira, ela está vinculada a todos os sistemas, por isso esse caráter de síntese, né? O desenvolvimento do pensamento espírita tem as suas raízes na Grécia Antiga, então isso a gente precisa ter em mente, né? Existem algumas pessoas que acham que a raiz do pensamento espírita está na teologia judaica, mas não é verdade, está lá na Grécia. Estudando, a gente encontra uma doutora em filosofia chamada Astrid Sayegh, que ela é fundadora, inclusive, do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, que fica aqui no Itaim. E, para efeito de estudo, então, ela divide
os capítulos da filosofia em filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. A gente obedeceu isso para ficar uma coisa didática, né? Começando pela filosofia antiga, a gente tem lá os pré-socráticos, como o próprio nome diz, são aqueles que vieram antes de Sócrates. Então, eles buscavam o porquê de todas as coisas, a verdade cósmica, de uma maneira ampla, de uma maneira geral, né? Aquela coisa, a gente sai de uma explicação mitológica do mundo para uma explicação racional através da observação da natureza. Muitos nomes se destacam aí nesse período, né? Então, um exemplo é Tales de Mileto, que para quem a água é a substância que origina todas as coisas. Mas tem outros pensadores, outros pensamentos importantes para quem quiser se aprofundar aí. Até que a democracia triunfa na história e chega então um momento da humanidade do domínio pessoal, né? E para isso, para ter domínio pessoal, é preciso ter capacidade de oratória, capacidade de persuasão. E é aqui que se destacam, então, os sofistas. Os sofistas defendem a educação que forma o cidadão para atuar politicamente por meio da oratória. São os pedagogos, né? São os que originaram os primeiros professores, né? Na verdade, os sofistas são menos filósofos e mais argumentadores, vamos dizer assim, né? O próximo nome é Sócrates. Sócrates é o primeiro pensador que é citado oficialmente na codificação espírita. O foco dele é o homem, né? Então, ele fala em autonomia. Então, tem a célebre frase, o conhece-te a ti mesmo, né? Que, na verdade, essa frase é inscrita na entrada do oráculo do templo de Delfos, onde Sócrates ia para lá para se inspirar e tal. E ele adota essa frase e perpetua, né? E ele parte daquele pressuposto, só sei que nada sei. Ele tem, então, a sabedoria de reconhecer a própria ignorância, né? O método de Sócrates tem duas partes, ironia e maiêutica. Ironia, em grego, quer dizer perguntar, e maiêutica quer dizer fazer o parto, dar à luz. Então, como é que ele fazia isso? Ele começava, pegava o interlocutor e ia perguntando e desconstruindo o pensamento que não tinha lógica naquilo, que era um pensamento do cara, mas que não fazia sentido para a razão de uma maneira geral, até que chegasse num limite máximo de encontro com o não saber, que pudesse fazer vir à luz a ideia, a verdade e tal. Então, o que ele faz? Ele tira a opinião de campo para dar lugar ao conhecimento verdadeiro, né? E ele está presente no Livro dos Espíritos. Na questão 19, a pergunta é: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os Espíritos dizem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, então, o meio de nos tornarmos pessoas melhores e nos mantermos dentro de uma moral cristã seria pelo autoconhecimento, né? Tudo que o Sócrates dizia fazia muito sentido, especialmente para os jovens. Então, isso provocava a ira da sociedade da época, né? Sócrates foi acusado de corromper a juventude. Ele, com coisas que ele trouxe, como a crença num Deus único, na imortalidade da alma, a existência da vida futura e tal. Então, ele foi preso, como a gente falou, convidado a mudar de opinião, não mudou e teve que se suicidar. E ele não registrou nada. Platão, então, que é o segundo nome que entra aqui na doutrina, na codificação, que era seu discípulo, é quem relata todos os diálogos de Sócrates nas suas obras, né? Platão acredita que para entender o mundo é preciso separar a realidade das aparências. E para ele, o verdadeiro mundo é o mundo das ideias. O nosso mundo visível seria uma cópia mal feita desse mundo das ideias, que é perfeito. Emmanuel corrobora com esse pensamento quando ele fala que o mundo espiritual, o invisível, que é o real, né?
e que o mundo material, esse mundo que a gente está encarnado, é também uma espécie de cópia mal feita do mundo espiritual, né? Então, Platão também introduz essa ideia de causa e efeito na medida que uma causa perfeita gera o efeito, que é uma imitação do perfeito, vamos dizer assim. E Kardec traz um pouco de luz também e enfatiza um famoso mito de Platão chamado mito da caverna, que na verdade é uma alegoria que Platão usa para explicar a condição de ignorância dos seres humanos aqui na Terra, né? Isso está na obra República dele, e que é uma alegoria bastante atual. Eu vou falar super resumidamente, então, com licença dos conhecedores, aí, possivelmente com muitas falhas. É uma comparação de nós, humanidade, com um povo prisioneiro que vive numa caverna. Então, nessa alegoria, um grupo de prisioneiros vive acorrentado numa caverna, de tal modo que eles só conseguem olhar para uma parede, né? Tem uma fogueira atrás deles que reflete sombras nessa parede. Então, eles veem lá figuras e julgam que aquelas figuras projetadas pela sombra da parede é que são a realidade. Aquilo é o mundo, porque é só aquilo que eles conseguem ver. Aí, um dia, um desses prisioneiros consegue se libertar das correntes e sair da caverna e ir para o mundo exterior. Então, a princípio, ele é ofuscado pela luz do sol, as cores incomodam e tal, mas só que ele vai se acostumando e vai ficando cada vez mais admirado com as suas descobertas, cada vez mais maravilhado, e vê que aquilo fazia mais sentido do que aquelas sombras na parede. Então, ele pensa, vou voltar lá na caverna e vou contar para todo mundo o que tem aqui fora, né? Compartilhar essas experiências que existiam lá no mundo exterior. E aí, quando ele volta, as pessoas que continuaram ali na caverna, olhando para aquela parede, para aquelas sombras, não acreditam nele, acham que ele tinha enlouquecido e o matam, né? Então, isso é uma alegoria, tá? Então, Kardec enfatiza essa alegoria da caverna como sendo a natureza efêmera, quer dizer, passageira e irreal da matéria, né? Diante da brilhante realidade espiritual, né? O mundo visível é sombra, né? A nossa visão é parcial aqui, né? Quando alguém desafia o status, então, e sai da caverna para ver como é que o mundo é realmente lá fora, com todas as possibilidades que ele oferece, ele se realiza como ser pleno, né? Essa é uma correlação com o mundo espiritual. O espírito pleno, quando vai para o mundo espiritual, é que ele se realiza como ser pleno porque ele está em contato com a sua verdade plena, né? Os demais que continuam presos aos sistemas, a todas as regras impostas pela sociedade, pela religião, as quais têm que seguir cegamente, continuam ali parados, né? Então, a coisa que a filosofia diz é que espírita é preciso sair da caverna, é preciso sair do apego, né? É preciso sair dos dogmas, dos padrões estabelecidos, né? Hoje, é preciso sair do materialismo, do niilismo, do consumismo, né? Outro nome que vem, então, na sequência, é Aristóteles, que era discípulo do Platão, discorda um pouquinho do Platão e tal, bem grosso modo. Ele diz que a gente tem que considerar o mundo da experiência, a concretude, não apenas as ideias. Para ele, a felicidade está na atividade e não no repouso, porque na atividade o ser manifesta a sua essência, e quando ele manifesta a sua essência, ele está a caminho da felicidade, né? É Aristóteles que sistematiza a lógica, né, também chamada de ciência da demonstração, que leva a um pensar com exatidão, né? Então surgem as ciências exatas, né? Que durante um tempo fizeram parte da filosofia, mas depois foram se tornando independentes dela, né? Então, lembrando aqui que Platão, Aristóteles e outros também foram perseguidos, foram presos, também sofreram, não foi fácil.
trazer pensamentos novos, né, para uma coisa estabelecida, assim. E aqui eu acho importante a gente ressaltar e destacar uma ideia que é sugerida para a gente, de que a religião fez um retrocesso histórico, né? Porque a humanidade vem lá desenvolvendo uma forma de pensar o mundo, de pensar a vida, de pensar o homem, pá. De repente vem Jesus e Jesus traz a completude dessas ideias, né? Falando da paternidade divina, falando da fraternidade humana, né? Portanto, do amor como móvel dos relacionamentos, falando do respeito à vida. Daí os cristãos que vêm depois dele fazem uma grande confusão com tudo isso, né? Colocam a filosofia a serviço da religião, que Jesus não criou nenhuma religião, foram os cristãos que criaram, né? E utilizam esses ensinamentos como essas verdades para controlar as comunidades, né? E matam em nome de Cristo, né? Que a gente entra naquele sombrio período da Idade Média. Então, ali, o saber humano se divide em dois grandes setores, né? A teologia, né, que vai cuidar do conhecimento de Deus, e a filosofia, que vai falar do conhecimento do homem e da natureza. A gente fala, então, naquela divisão didática que eu falei, da filosofia medieval. Existe aí uma tentativa de busca de conciliação entre fé e razão. Eles utilizam lógica também a lógica trazida por Aristóteles, né? Tem vários nomes nessa época. A gente destaca aqui, para efeito da nossa reflexão, Santo Agostinho, que introduziu o conceito de fé raciocinada. Ele fala que, primeiro, a gente tem fé, que é intuitiva. Depois, a gente vai raciocinar sobre ela. E, raciocinando, a gente fortalece a nossa fé. Ele diz, não saias de ti, volta-te para ti mesmo. A verdade habita no homem interior. Mais uma vez, voltando para a busca interior, né? E Santo Agostinho aparece depois na codificação, trazendo mensagens que estão na obra da codificação. Aí passa esse período terrível da Idade Média e começa um renascimento cultural e científico, surge a burguesia, surge a filosofia moderna. Alguns destaques que Herculano Pires faz, alguns nomes que ele destaca, um deles é René Descartes, né? Considerado o primeiro filósofo moderno, aquele que dizia penso, logo existo, né? O pensamento é atribuído ao espírito, né? Como a filosofia espírita diz. Ele desenvolve o seu método lá, o método cartesiano, que diz que só existe aquilo que pode ter a sua existência comprovada, né? O método cartesiano, ele está um pouco nas entrelinhas da doutrina, bem entrelinhas mesmo, mas porque Allan Kardec tem várias passagens onde ele diz, para a gente colocar tudo sobre o crivo da razão, né? Ele diz que é preferível rejeitar não sei quantas verdades a aceitar uma mentira, 100 verdades, sei lá. Ele diz que só a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em todos os tempos da humanidade e tal. Então, aí a gente já encontra também mais algum vínculo entre um filósofo, Descartes, no caso, e a filosofia espírita. Outro nome ressaltado por Herculano é Spinoza. Spinoza é racionalista e se opõe vertiginosamente à superstição. Como ele vem lá daquele sofrimento que o mundo passou com a Inquisição e tal, ele quer conciliar a religião com a ciência. Ele diz que Deus está presente naquilo que existe de inteligência no universo, né? Como muito semelhante ao que a filosofia espírita vem dizer depois do princípio inteligente que move todas as coisas, né? Para a doutrina espírita, o ponto de partida de tudo é Deus, né, que é a causa em nós. E lá na questão 4 do Livro dos Espíritos,
é perguntado: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos dizem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Então, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Quer dizer, olha em volta, tudo isso aí é efeito. A causa que gerou isso, tudo, tem que ser uma suprema inteligência, e nós chamamos de Deus, né? Vamos indo, aí no século XVIII, a experiência, a razão, o método científico passam a ser as únicas formas de obtenção de conhecimento. Surge o iluminismo, né? A razão é utilizada para iluminar as trevas da ignorância impostas pela Idade Média. Passou a ser conhecido, então, portanto, como o século das luzes, né? O iluminismo influenciou a Revolução Francesa, influenciou a independência de algumas colônias inglesas na América do Norte, influenciou até a Inconfidência Mineira, aqui para nós, né? Por sinal, ontem a gente tinha uma comemoração aí. Para os filósofos iluministas, o homem é naturalmente bom, mas ele é corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Eles acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com direitos iguais, a felicidade comum seria alcançada. Eles eram contra tudo, contra as imposições de caráter religioso, eles eram contra as práticas mercantilistas, o absolutismo do rei e os privilégios, né, que eram dados para a nobreza e para o clero. E é esse contexto aí do iluminismo que prepara o surgimento da filosofia espírita. Num tempo em que se destacam nomes que eu não vou me aprofundar, porque não tenho condição, mas nomes muito importantes, como Kant, como Hegel, e como Jean-Jacques Rousseau, que merece aqui a gente falar um pouquinho. Para ele, as instituições educativas corrompem o homem e lhe tiram a liberdade. Então, para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente os seus sentidos e a razão, visando a liberdade e a capacidade de tirar suas próprias conclusões. Rousseau, entre as suas obras, ele escreveu um livro chamado Emílio. Emílio mostra como o indivíduo pode conservar essa sua bondade natural, né, que ele acreditava que todos eram bons por natureza. Como ele pode conservar essa bondade natural enquanto ele participa de uma sociedade corrupta? Bom para a gente pensar hoje em dia, né? Como? E ele dizia que é preciso educar o mundo com base na razão e não na crença. Bom, ele era protestante, foi expulso da igreja protestante, pediu socorro na igreja católica, foi aceito, depois foi expulso da igreja católica. O livro Emílio foi queimado em Paris e em Genebra. Só que depois ele se tornou o livro mais lido na Europa e durante a Revolução Francesa ele serviu de inspiração para o novo sistema educativo que vinha vindo. E essa obra de Rousseau influenciou um grande educador suíço chamado Pestalozzi. A escola idealizada por Pestalozzi deveria ser uma extensão do lar, inspirada no ambiente familiar, para oferecer para as crianças uma atmosfera de segurança, uma atmosfera de afeto. Pestalozzi foi um dos pioneiros da educação moderna, né? O método dele influenciou todas as correntes educacionais que a gente traz até hoje, né? Ele fundou escolas, tem uma história muito bonita que não dá tempo da gente contar aqui, mas ele fundou escolas com uma educação que era capaz de atingir o povo, num tempo em que o ensino era privilégio exclusivo dos ricos, né? E ele tem uma escola em Yverdun, na Suíça. Na sua escola, ele não ensina religião. Aí, o que acontece? Os pais católicos queriam que ele ensinasse catolicismo.
Ele disse que não ia ensinar, os caras ameaçaram de tirar os filhos da escola. Os pais protestantes, a mesma coisa. Então, eles foram tirando os filhos da escola, porque ele se recusava a ensinar religião, e a escola dele acaba fechando. Então, como a gente já viu, né? Quem pensa diferente acaba mesmo sendo perseguido ou expulso do paraíso de algum jeito, né? De alguma forma. Mas qual a relação desse fato com o nosso tema? Acontece que o melhor aluno de Pestalozzi chamava-se Hippolyte Léon Denisard Riveil, ou vulgo Allan Kardec, né? Quer dizer, ele era tão bom aluno que ele logo ele se tornou assistente do Kardec. Ele dava aulas para os próprios colegas no lugar, assistente de Pestalozzi. Ele dava aula para os próprios colegas no lugar de Pestalozzi, substituía o professor. Ele era muito bom. Então, quando a escola fecha, ele está com 19 anos, mas já era um super professor, e ele vai para a França para dar aulas lá. E é esse professor, com todo esse embasamento cultural, filosófico e tal, que teve, desde sempre, né, mas já tão jovem, que é o escolhido pelo plano espiritual para tornar públicos os conhecimentos da vida espiritual. Então, a doutrina dos espíritos. Como todos já sabem, né, o Espiritismo está fundamentado, então, em 3 pilares: ciência, filosofia e moral. Nesta ordem. É assim que todo conhecimento é construído ao longo da história, né? No caso da doutrina dos espíritos, o professor Hippolyte ouve falar lá de mesas falantes ou mesas girantes, como queira. E como qualquer pessoa com mínimo de discernimento e bom senso, ele tem uma atitude cética, né? Não é possível, isso aí é bobagem, né? Só que aquela história persiste, né? Vão acontecendo outros casos e pessoas bastante esclarecidas vêm falar sobre aquilo, até que ele fica intrigado e quer ir atrás para saber o que estava acontecendo. Então, ele recusa muita coisa, porque tinha muita bobagem mesmo nesse caminho, até realmente encontrar manifestações que chamam a sua atenção e que o levam a querer se aprofundar nos fatos para tirar conclusões racionais, né? Então, a observação minuciosa desses casos mostrava para ele que havia realmente um diálogo ocorrendo e que quem respondia as questões tinha que ser uma forma de inteligência, né? Não podia ser uma coisa material, como uma mesa. Então, ele começa uma investigação profunda, utilizando métodos científicos. Na época, se usava os métodos indutivos e dedutivos, coisa usada até hoje ainda, e ele só tira conclusões após as experiências se repetirem e fazerem sentido para a razão. E, desse modo, então, os próprios espíritos, que eram essas inteligências comunicantes, é que revelam toda a filosofia espírita, respondendo essas questões básicas sobre a existência dos seres. Então, nós ficamos sabendo quem somos nós, afinal de contas. Somos espíritos encarnados. De onde que nós viemos? Nós viemos de um plano espiritual, um outro plano que não esse. Para onde nós vamos? Nós vamos retornar para esse plano original dos espíritos, o plano espiritual, que é o nosso plano. Nós somos espíritos. Por que encarnamos? Para evoluir. E aí vem várias coisas, né? E vem a noção de vidas sucessivas, que é muito importante, de pluralidade das existências, a reencarnação. A reencarnação não apenas dá sentido à vida, né? Com todas as suas agruras, os seus sofrimentos, a vida passa a ter um sentido. Como também a reencarnação devolve ao homem a esperança de encontrar a felicidade, né? Uma vez que o indivíduo, espírito, vive em constante evolução rumo à perfeição, rumo a uma condição melhor. Tem
Tem gente que faz objeção à doutrina espírita porque ela fala de reencarnação, dizendo que reencarnação já era conhecida na antiguidade, que a transmigração das almas já era aceita pelos hindus, pelos egípcios. Realmente, esses conhecimentos já eram intuídos pelos antigos povos. E no Ocidente, eles tinham sido abafados e proibidos ao longo do tempo pelo poder religioso e político, que, em geral, eram uma coisa só. O que os espíritos fazem não é descobrir isso, claro, é resgatar esses conhecimentos e iluminar esses conhecimentos com um ponto de vista racional, de acordo com as leis da natureza, sem superstições. O Espiritismo está de acordo com a ciência. O Espiritismo utiliza a razão como parâmetro da crença, que é a fé raciocinada, né? Como diz Herculano Pires, o Espiritismo é uma doutrina sobre o mundo, que nos dá uma interpretação desse mundo e nos mostra como nós devemos nos conduzir nele, né? E durante esse mesmo período em que Kardec estava desenvolvendo a doutrina dos espíritos, um outro filósofo estava se destacando também, que é Bergson. Não se fala muito dele. Ele traz contribuições importantes para o pensamento filosófico e que tem muito a ver com a filosofia espírita. Mas acontece que, como ele estava fazendo isso ao mesmo tempo que Kardec estava codificando a doutrina dos espíritos. Então, ele não está na doutrina. Mas Leon Denis explora bastante o pensamento desse filósofo francês, mostrando muitos pontos de contato e convergência com o pensamento espírita. A destacar, por exemplo, a teoria de um princípio espiritual, o conceito de espírito e memória, que ele fala, relação entre corpo e espírito. Ele fala sobre provas positivas da existência do espírito independente do corpo. E fala de imortalidade da alma, tal, mas, sobretudo, ele fala da intuição como forma de conhecimento espiritual, né? Ele toca muito nesse ponto. Então, estudar esse cara é bem legal. E Leon Denis estudou para a gente, então a gente tem formas mais mastigadinhas de entender. Bom, para Herculano Pires, a gente poderia ter parado aí, mas para Herculano Pires, a filosofia espírita também apresenta pontos de convergência com a filosofia contemporânea. Estamos falando dos existencialistas, em sua grande maioria materialistas. Eles falam que nós estamos em constante busca de um propósito para preencher o vazio da falta de finalidade da existência, né? Tem nomes aí como Kierkegaard, como Jean-Paul Sartre, entre tantos outros. Mas Herculano Pires acredita que a filosofia espírita também tem um caráter existencial. Por quê? Porque a gente está no mundo material, a gente faz parte desse plano, aliás, faz parte do nosso plano aqui enfrentar os problemas da existência na matéria. A gente está aqui para dominar a matéria, né? Porém, diferentemente do pensamento puramente existencialista, com a filosofia espírita nós temos a consolação de ter tido um passado, então de entender muitas coisas como causa desse passado hoje, e de ter um futuro. Então, isso nos leva a assumir uma responsabilidade pela vida e pelo mundo e a ter um projeto, né? A ter um propósito. Então, a existência é uma oportunidade ímpar de manifestação da essência divina em nós. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, trata com profundidade esse aspecto existencial ou existencialista da filosofia espírita. Vale a pena dar uma lida lá. É um livrinho dessa grossura, mas é bom. Bom, então quando Kardec comenta que a força do Espiritismo é a sua filosofia, é porque ela explica o que nenhuma outra havia explicado até então, né? Pelo raciocínio, a gente encontra explicações racionais para o agora, fundamentadas no passado, e uma orientação para o futuro, como eu já falei de um certo modo, né? E isso traz
calma, segurança, confiança, né? E também coloca os fenômenos em segundo plano. Eles não são tão importantes assim hoje para nós, né? Agora, como em outros casos que a gente já falou, quando o Espiritismo se apresenta ao mundo a partir do seu braço filosófico, ele também é motivo de alerta, especialmente para a Igreja, né? E em nome da Igreja, que 300 obras espíritas são queimadas em praça pública, num chamado Ato de Fé de Barcelona. E Allan Kardec registra isso na Revista Espírita. Rapidinho, ele diz assim: este dia, 9 de outubro de 1861, em Barcelona, no lugar onde são executados os criminosos, e por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo, a saber, a Revista Espírita, a Revista Espiritualista do Pierrat, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, que também é um livro do Kardec, e outros artigos, fragmentos, até uma peça musical e tal. Daí, ele fala o seguinte: assistiram ao Auto de Fé um padre revestido das roupas sacerdotais, trazendo a cruz numa mão e a tocha na outra mão. Um notário, um empregado superior da administração da alfândega e 3 moços da alfândega encarregados de manter o fogo. Um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Bom, depois disso, desse fato fantástico, aliás, dizem que houve manifestações públicas contra esse ato, gritando abaixo a Inquisição e tudo mais. Mas, depois disso, o Espírito de Verdade, por meio de um médium, vem dizer a Kardec que não se preocupasse, porque a queima dos livros provocaria a expansão das ideias espíritas e o aumento da procura pelas obras. E foi isso que aconteceu. Foi uma propaganda para a doutrina espírita. Mas não só isso, né? A gente lê também na Revista Espírita que a notícia de que aquele bispo que mandou queimar os livros espíritas desencarnou 9 meses depois desse acontecido. E, dali um tempo, ele dá uma comunicação espontânea através de um médium a Kardec. Não dá para trazer tudo, a gente trouxe um trechinho, onde ele diz: auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer: não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas gritarão: que fizeste de nosso poder, que deveria consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho levaram a evitar. Essa voz terrível me disse: queimaste as ideias e as ideias te queimarão. E aí no final ele pede: orai por mim. Orai, porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor. Ele assina: aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Então, retomando um pouco, o Espiritismo tem esse eixo estrutural que é a ciência espírita, que parte de observação, do questionamento, do diálogo, né? A partir da ciência só pode decorrer uma filosofia racional. A filosofia espírita é racional. E essa filosofia leva naturalmente aos preceitos morais, que são universais. Não é preciso ser religioso para concordar com eles, para concordar com ética, né? Eu devo amar ou devo odiar o meu próximo? Né? O que a lógica, a ética, a moral te diz? Eu devo desejar um mundo como o que a gente tem hoje, cheio de guerras e desigualdades, ou eu devo desejar um mundo onde todos tenham as mesmas condições e sejam felizes, né?
A gente não precisa nada além do que o raciocínio para chegar nessas conclusões, né? Então, a ética espírita é decorrência de uma lei natural, né? E para trazer essa ética para a vida prática, Kardec nos legou o Evangelho segundo o Espiritismo, como norma de conduta, que é o quê? Fundamentado na moral de Jesus, na parte moral de Jesus. Né? Jesus não fundou nenhuma religião. Né? Depois dele é que fundaram. E fizeram o que fizeram. Né? Então, a filosofia espírita, em princípio, é uma filosofia. O caráter moral dela, durante muito tempo, Kardec hesitou em usar a palavra religião, até que existe uma revista espírita em que ele acaba aceitando, por ter sido convencido de que, se fosse para usar o sentido de religação com Deus, do homem com Deus, sim, então seria uma religião. Mas é uma moral, né? A filosofia espírita, então, é uma educadora do homem, né? O espanhol González Soriano, que é estudioso da filosofia espírita, ele diz que o espiritismo é a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade. Quer dizer, não se trata de fazer sessões, de provocar fenômenos, de procurar esse ou aquele médium que faz milagres, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, de examinar a concepção espírita do mundo e de reajustar a conduta, a sua conduta, a essa concepção através da moral espírita, que é cristã. Né? Nesse sentido que ela é educadora. Né? Ela nos oferece as noções do ser, o ser integral, né? Seus deveres com relação a si mesmo, com relação à família, com relação ao planeta, à pátria, ao planeta, nos aproxima dessa verdade integral. De posse do conhecimento espírita, nós não pensamos mais parcialmente, né? Mas nós somos coparticipantes de uma verdade maior. Nós não recebemos e repetimos, nós estamos fazendo junto, né? Assumindo a nossa responsabilidade, não só com o planeta, que é onde a gente tinha parado antes, mas também com o cosmos que nos absorve, né? Com os multiversos agora que são falados, né? Então, o ser, o espírito, toma uma proporção muito maior depois da filosofia espírita. Né? A filosofia espírita, na verdade, ela nos emancipa como humanidade, mostrando que nós somos cidadãos do cosmos, como eu falei, que nós pertencemos a essa humanidade cósmica. Né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, podem ir pesquisar. Depois vocês me contam.